Escatologia bíblica. Esse é o assunto que nós vamos começar a tratar a partir de hoje, tá? Escatologia bíblica. Vamos tentar fazer um panorama aí completo de tudo que todos os assuntos relacionados à escatologia, tá bom? Vamos fazer uma série de vídeos, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, mas eu vou fazer outro explicando as outras coisas. Então vamos começar definindo o que é escatologia, né? Fazer uma definição. A palavra escatologia é uma palavra composta e tem a sua origem na união de duas palavras gregas. Essas duas palavras gregas aqui no final, eschatos mais logos. Na verdade, a pronúncia mesmo exata é mais ou menos eschatos, tá? Vê se você consegue pronunciar aí, né? É o som de um R meio gutural, tipo o J do espanhol. Eschatos, tá? Eschatos, mais ou menos isso, tá? E logos. Só que a gente pronuncia eschatos, é mais simples, né? E aí o pessoal se acostumou a falar eschatos, tá? Então não tem problema nenhum também você falar eschatos. Só uma curiosidade essa, tá bom? Então a palavra escatologia, ela é uma palavra composta. Ela é formada pela união dessas duas palavras aí, eschatos mais logos, tá bom? Eschatos significa último e logos, entre outras coisas, significa estudo, ou doutrina, ou discurso, enfim. Tá? Tem uma infinidade de significado da palavra logos. Então, escatologia significa o estudo ou doutrina das últimas coisas. Escatologia, portanto, é o estudo sistemático, organizado, né, coerente das coisas, acontecimentos ou eventos que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. A escatologia é a doutrina da teologia sistemática que trata de assuntos, de eventos, de acontecimentos que vão acontecer nos últimos dias. Tá bom? Então isso é escatologia. O que é escatologia? É o estudo sistemático das coisas, acontecimentos, eventos que vão acontecer nos últimos dias. Ou, simplificando, é a doutrina das últimas coisas. Eu queria fazer então com vocês algumas considerações preliminares, tá? Considerações preliminares. Primeira consideração que eu quero fazer com vocês é que os últimos dias já começaram, tá? Lembra que a gente falou aí na introdução, né? Que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Muito bem. A doutrina dos acontecimentos que vão acontecer nos últimos dias. Então, os últimos dias já começaram. Eu queria ler um texto com vocês, se você puder confirmar na sua Bíblia aí. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Que fala exatamente disso, tá bom? O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então observe, aqui o escritor fala nestes últimos dias. Para ele, os dias dele eram os últimos dias. Né? Ele já considerava que ele estava vivendo nos últimos dias. E ele escreveu essa carta aí há mais de 2000 anos atrás, alguns anos depois da morte do Senhor Jesus. Né? Então, os apóstolos todos, eles tratavam os dias deles como sendo os últimos dias. Então, quando foi que foi inaugurado os últimos dias? Bom, os últimos dias foram inaugurados com a vinda do Senhor Jesus nessa terra, a encarnação do Verbo, quando o Senhor Jesus assumiu a forma
humana, quando ele assumiu plenamente a forma humana. Então, todo o ministério de Cristo prefigura, inaugura os últimos dias, tá? E aí, a período dos apóstolos, né? Tudo, eles fazem referência aos dias deles como sendo os últimos dias. Claro que aqui não resume tudo o que significa a expressão últimos dias, e é claro também que últimos dias, também há uma relação desses últimos dias como sendo os dias imediatamente próximos à vinda de Cristo, mas não é exclusivamente, não está relacionado exclusivamente com os dias próximos da vinda de Cristo, mas todo o período da vinda do ministério de Cristo, da primeira vinda até a segunda vinda, já são considerados como os últimos dias, tá? E a segunda consideração que eu quero fazer com vocês é que a escatologia bíblica é uma escatologia inaugurada. Se os últimos dias já começaram e a escatologia está relacionada aos últimos dias, então a escatologia bíblica é uma escatologia inaugurada, que significa que as profecias bíblicas já começaram a se cumprir. Algumas profecias se cumpriram na época de Cristo, outras se cumpriram, na verdade, algumas profecias já se cumpriram na época de Daniel, né? A gente vai ver isso depois. Outras se cumpriram na época dos apóstolos, outras se cumpriram na história da igreja, outras estão se cumprindo nos nossos dias e algumas estão reservadas para se cumprirem no futuro. Tá? Então, a gente não pode pensar a escatologia como sendo coisa de um futuro bem distante, né? Como se não tivesse nada a ver com a nossa realidade. Na verdade, escatologia tem tudo a ver com a nossa realidade. Tá? Nós já estamos vivendo dias escatológicos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Escatologia bíblica é uma escatologia inaugurada. E a última consideração que eu quero fazer com vocês é que nós precisamos entender o conflito entre o já e o ainda não. Tá? A Escritura ela é muito clara sobre isso. O conflito entre o já e o ainda não é de respeito a cumprimentos das profecias já se realizando, mas ainda não completamente, definitivamente. Então, há muita discussão, por exemplo, hoje sobre a vinda de Cristo. Alguns dizem que ela é preeminente, né? Que ele vai vir breve, e outros dizem que ele vai demorar, né? Porque algumas vezes ele diz assim, que ele vai vir logo, né? Ele dá a entender que inclusive os apóstolos acreditavam que ele vinha nos dias deles, né? Porque algumas vezes Jesus falava como se fosse logo. Mas ele conta algumas parábolas, como a parábola dos talentos, das 10 virgens, né? E essas parábolas, elas sugerem que tem um tempo de espera. Parece que ele vai demorar, né? Então fica alguns que vão... aí vai o extremismo, né? Alguns reforçam muito a questão do já, ou seja, já, e outros reforçam muito a questão do ainda não, o ainda não para o futuro, né? Na realidade, as duas coisas são reais. Algumas coisas já acontecem, outras coisas ainda não. O reino de Cristo já chegou. Ele mesmo disse várias vezes que o reino dele já estava presente, mas ainda não completamente. Ele impede para nós orarmos para que venha o reino de Deus. Então, já, mas ainda não. A gente vai ver muito esse conflito. Hebreus 4, por exemplo, lá em Hebreus 4, versículo 3, o escritor aos Hebreus fala do descanso como sendo uma obra concluída, né? Mas lá no versículo 11 ele diz: esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Se já está concluído, porque eu tenho que me esforçar para entrar no descanso, né? Então isso tudo está relacionado a tanto as profecias quanto as promessas de Deus já se realizando, mas ainda não de forma definitiva, plena, completa, porque tudo vai ser pleno e completo com a vinda do Senhor. Quando ele voltar, tudo vai ser completo e pleno, tá? Mas ainda não agora. Então, esse é o conflito entre o já e o ainda não, tá? Profecias e promessas
já se cumprindo, já se realizando, já sendo presente, já sendo real, já sendo experimentados por nós já vivenciando essas profecias, mas ainda não definitivamente. Tá? Ainda há um tempo de espera e nós ainda temos que lidar com algumas coisas, então até Jesus voltar ainda não vai ser nada completo e definitivo. Só quando ele voltar que vai ser totalmente definitivo e completo. Tá? Então não esqueça que a escatologia é a doutrina que trata dos assuntos, acontecimentos dos últimos dias, né? Milênio, arrebatamento, quase não sai, a volta de Cristo, grande tribulação, anticristo, marca da besta, essas coisas todas, né? A morte, o que acontece depois da morte, o juízo final, todos esses assuntos são tratados dentro da escatologia. A gente vai procurar abordar tudo isso, tá bom? E procurar explicar cada posição. Obviamente nós temos uma posição já definida, mas nós vamos explicar aí cada posição. Vocês que estão vendo aí o vídeo vão poder aí ver qual posição é menos complicada, né? Nossa intenção não é aqui mostrar se essa posição é antibíblica ou essa não é, né? Todas as posições escatológicas tem sua base na escritura, o pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e todos são irmãos, né? Alguém está errado nessa história. Não sabemos quem, né? Todo mundo acha que está certo. Então, nosso objetivo é apenas explicar e manter nossa posição, certo? E você vai poder, ouvindo, vendo tudinho aqui os slides que eu vou estar apresentando, escolher que posição você acha mais coerente, mais bíblica, mais correta, tá bom? Sem menosprezar, obviamente, a posição diferente, né? Mas respeitar. Realmente a escatologia é um assunto que divide muito a igreja em termos teológicos, né? E então a gente precisa ter muito cuidado com isso e começar a ter maturidade para perceber as diferenças e respeitar essas diferenças. Então, esse é o primeiro vídeo, eu vou gravar outros e eu espero que isso seja de muita instrução para nós.